Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui, né? Depois de um bom tempo, né? Quase um ano praticamente, né? Que eu não apareço por aqui, né? No YouTube. Pois é, né, gente? Eu fiquei grávida, né? Eu acabei que eu ia fazer um vídeo, acabei enrolando e não fiz pra vocês, né? Pensei em fazer, só que, gente, eu tava tão cansada, porque eu trabalhava um dia sim, dia não, 12 por 36, né? Aí o dia que eu tava de folga, eu tinha que levar a Ashley nas terapias, né? Que no início do ano era todos os dias, né? E daí, o dia que eu tava de folga, eu tinha que levar ela. Aí chegava final de semana, eu tinha que limpar minha casa, sabe? Ajeitar alguma coisa, enfim, às vezes ir em algum lugar. E eu acabava que tava muito cansada. Eu até descansar, sabe? Eu queria descansar também. E foi passando, foi passando. E enfim, agora, né, mostrar aqui pra vocês o Oliver. Ai, ó. Gente, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Pra quem não sabe, ele nasceu com a fenda palatina, né? Fenda bilateral, fenda lábio bilateral, uma coisa assim, o lábio leporino, mais conhecido como lábio leporino, mais fácil de vocês entenderem. O dele é dos dois lados, tá? E tem mais o céu da boca também que é aberto. E até a gente tá fazendo vaquinha, enfim, fazendo duas rifas, uma online e outra de papel, para poder ajudar a gente nos gastos, custos, né? Enfim, que a gente sempre acaba tendo, né? E ele tem que fazer umas 3 ou 4 cirurgias, se não me engano, por aí, né? Pra poder corrigir, né? Primeiro a boquinha e depois o céu da boca, né? Se eu não me engano, acho que é um lado primeiro, depois o outro, né? Enfim, então, por aí, umas 3, 4 cirurgias que ele tem que fazer, sabe? Uh, Só que, né, gente, tipo, que nem aonde primeiro chamaram a gente lá pra Lajeado, que eles têm um centro só disso daí, entendeu? E eu vou dizer, olha, então assim, de parabéns, sabe? Só que, claro, a gente chegou lá, eles não puderam atender a gente, por causa que a gente, como é daqui de Triunfo, né? Aqui é região metropolitana, né? De Porto Alegre, da capital, enfim. Aí teria que ser lá pra Porto Alegre, né? E daí Porto Alegre tem 2 hospitais, Conceição de Clínicas. E daí, pouco tempo depois, chamaram a gente lá pro Conceição. E daí, os exames já estão tudo marcado. E a cirurgia falou que a partir de 6 meses, lá é a partir de 6 meses, sabe? Se fosse lá em Lajeado, a partir dos 3 meses já fazem. Mas ali em Porto Alegre é 6 meses. Mas a gente tá entrando, né, judicialmente, né, pra poder conseguir, né, ver se a gente consegue antes, né, pra ele, de repente, com 3 meses, 3 mesinhos, né, que se tiver o peso adequado, eu acho que não, né, não... Enfim, eu não entendo muito, sabe, mas se lá em Lajeado eles fazem, né, porque, né, enfim, talvez judicialmente a gente consiga, né, antes pra ele. Né, filho? Amor da mãe. Que mais que eu ia dizer pra vocês? Ah, é. De início, eu tinha feito até uma surpresa, né, pra minha mãe, pra minha sogra, enfim, né, pros meus pais, né, enfim, pros meus sogros. Mas não deu muito certo, por causa que, ai, não ficou legal, gente, que nem o da Ashley, sabe? E eu sei não que, não que elas não ficaram felizes, sabe? Mas é que tinha aquela coisa assim, porque como a Ashley tem autismo e até então, né, tipo, ela tava indo todos os dias, né, pras terapias, tudo. Eu entendo, assim, esse lado, né, que elas ficaram preocupadas por causa disso. Mas de início eu até fiquei chateada, eu lembro, você sabe? Mas depois passou, você sabe? E Deus é que sabe de tudo. Ai, desculpa, gente. Enfim, é por pele, né, enfim. Deus é que sabe de tudo. E eu sempre digo assim que os dois vão ser muito, muito amigos e muito companheiro um do outro. Tanto a Ashley quanto o Oliver, assim, sabe? Tipo, um vai ajudar o outro.
Eu tenho certeza disso, sabe? E enfim, sabe? E contando como eu descobri, eu notei que a minha menstruação atrasou. E daí eu comentei com uma colega de trabalho. E daí ela disse assim, faz o teste. E daí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? E teve uma hora, né? Um dia que eu fui almoçar e quis me repugnou, sabe? Eu achei aquilo estranho. E daí no outro dia até tinha de sobremesa lá, era arroz de leite com canela. E eu fui pra pegar, pensei, não. Melhor garantir, né? Não vou pegar. Aí eu peguei, pedi pro Fábio comprar o teste, né? Ele comprou 2. E deu bem fraquinho, sabe? Todos os dois, o segundo e o esquinho, não apareceu bem forte, sabe? Que nem quando foi da Ashley. Apareceu assim, fraquinho, sabe? E daí eu pensei, eu vou fazer o exame de sangue. E nisso daí até a gente ia pra praia. A Ashley já tinha ido, né? Com a minha sogra, enfim. E a gente ia ir de moto, né? O Fábio ia me pegar lá no serviço, a gente ia de moto direto, né? Enfim. E depois, né? Que era um dia sim, um dia não. No outro dia, tipo, o Fábio não largava nem que fosse direto lá, né? E daí eu disse pro Fábio, não, a gente não vai. Por causa que se eu tiver mesmo grávida, eu acho muito perigoso, né? Ainda mais que é uma viagem longa, enfim, tipo, de início. Melhor não, sabe? No início ele até ficou meio que chateado, sabe, comigo, mas eu disse, não, eu não vou ir. Não adianta que eu não vou ir. E daí, tá, dele, nem sabe se tá grávida mesmo. Eu disse, não, mas e se eu tiver? Eu disse, não, eu prefiro não arriscar, eu disse pra ele. Aí, peguei e marquei, na verdade, me informei, né, com os laboratórios, né, aqui da minha cidade, quanto que era, enfim, tipo, você sabe como é que, né, se precisava marcar o exame de sangue pra, o exame, né, de teste de gravidez, e eles disseram que não, que, enfim, aí eu peguei e fui lá, num sábado de manhã, que eu tava de folga, enfim, e fiz o teste, né, e achei, eles disseram, até tantas horas pode estar pronto, mas a gente vai mandar mensagem, enfim. E daí tá, eu até pensei que eu nem ia conseguir pegar no mesmo dia. Mas deu acaso que eu consegui pegar na mesma manhã antes de pegar o ônibus de volta pra casa, né? Foi até bem rápido, até achei. Aí eu peguei lá mesmo, abri, olhei assim, reagente. E daí eu pensei, né? Tipo, assim, eu fiquei feliz, sabe, na hora. Que nem quando eu fiz o teste de farmácia, né? Enfim, eu fiz aqui no banheiro daqui de casa. E eu fiquei meio que aquela coisa, assim, tô grávida, e agora? Não sei o que, sabe? E já, tipo, quando eu fiz de sangue, assim, eu fiquei feliz. Porque, assim, sabe? Porque eu já tava naquela coisa, sabe? Eu fiquei tão feliz. E sem mentira, eu sempre achei que era um guri. Porque, tipo assim, eu sempre ia, antes da gente saber o que que era, eu ia nas lojas, não sei porquê, me brilhava. Hoje eu sei, né, porque, né, enfim. Me brilhava os olhos na parte de guri, sabe? Tudo, tanto quanto as coisas de brinquedos, sabe? Me brilhava os olhos na parte de brinquedo de guri e roupa também de menino, você sabe? Que nem eu lembro, assim, que eu fui olhar até como é que é o nome? A saída de maternidade. Ia numa loja, eu não sabia o que era ainda, né? E a guria, o que que é? Eu disse, é um guri. É um menino. E você sabe, tipo, e eu não sabia o que que era. Mas enfim, tipo, eu sentia, sabe? A mesma coisa que na da Ashley, eu sentia que era uma menina, né? Enfim. E dizem que mãe sente, né? E assim, no meu caso, realmente, você foi bem certo mesmo. Né, filho? Deixa eu ver o que mais que eu posso contar pra vocês. É. Sobre se não apareceu, as pessoas me perguntam, né? Se apareceu em alguma ecografia, enfim. Assim, nas morfológicas, que todo mundo fala que aparece, enfim, a questão da fenda palatina, enfim, não apareceu, sabe? Foi aparecer, foi na penúltima ecografia, foi em agosto, ele nasceu em setembro. Em agosto eu fiz a penúltima, em setembro, início de setembro eu fiz a última. E lá na metade de agosto eu fiz uma também, e ali apareceu. Só que o médico disse, como ele tava sentado, né, na época, né, não tinha se virado, enfim. O médico disse, pode ser que eu esteja errado, que ele disse assim, eu várias vezes errei. Ele disse assim, eu várias vezes errei,
né? Então pode ser que esteja errado também agora. Até porque ele tá sentado e eu, de repente, não tô conseguindo enxergar direito o rostinho dele. E eu, tá. Tipo, claro, fiquei naquela coisa, mas eu pensei, não, ele falou que pode estar errado, né? Enfim. E eu levei pra aquilo lá, entendeu? Não. O médico disse que já errou. Enfim, que já teve casos que errou e que pode estar errado. Então, né, tipo assim, ele não afirmou. E daí eu, tá, até fiquei bem tranquila. Não falei assim, acho que só pro meu marido, né, pro Fábio, e falei pra minha sogra, só. Falei pra ninguém mais. E, e daí quando nasceu, daí a médica, deve falar também do nascimento, né, enfim. Na última ecografia apareceu que ele se virou, né, enfim, tava de cabeça pra baixo. Aí, dia 20 de setembro, gente, no dia aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o dia do gaúcho que chama, enfim, né, de noite, eu tinha acabado de jantar. E eu fui no banheiro, estourou a bolsa. Mas assim, muito assim, que da Ashley foi, tipo, foi aos pouquinhos, sabe? Eu lembro quando estourou a bolsa. E dele não, dele era, meu Deus, parecia uma cachoeira. E era direto, botei aqueles absorventes pós-parto, sabe? E enchi aquilo lá, tive que tocar de novo e já tava cheio de novo, assim, tava, não tem ideia. E daí eu fui pro hospital de Triunfo, né, daqui da minha cidade. Lá eles mediram, né, passei pela triagem. A minha pressão tava, gente, 19 por 11, muito alto. E eu me apavorei, sim. Claro, né, imagina, tipo, e eu tava me sentindo bem, sabe? Eu não tava me sentindo nada, enfim, né? Tava me sentindo bem. Aí me levaram lá pra sala, né, lá, enfim, de... Me esqueci o nome agora que chama. E daí, e lá, aqui na minha cidade não tem essa parte de parto, tá, gente? Só pra vocês saberem. Daí eles mandam pra outra cidade vizinha. E daí, o médico me examinou, viu que tava a bolsa rompida mesmo. E daí eles perguntaram, vocês querem ir pro hospital de São Jerônimo, né, que era do outro lado do Rio, ou pra Montenegro? Daí a gente disse, não, tipo, a nossa guriazinha nasceu em São Jerônimo, né? A gente gostou daquele hospital lá. Mas daí o médico disse, não, tipo, é que se vocês quiserem ir pra São Jerônimo, vocês vão ter que ir por conta própria. E pra Montenegro, a gente pode chamar a ambulância e de ambulância, né? Tranquilo. Daí até o Fábio disse, não, vamos pra Montenegro mesmo, por causa que vai que a gente chegue lá e, né, enfim, não queira atender a gente. Se bem que hoje a gente pensa, né? Tipo, a pessoa, né, trabalha de parto, eles não atender, tipo, sei lá. Mas enfim, a gente ficou com medo, né? E aí tá. Aí chegou a ambulância, daí me levaram pra lá e cheguei lá. Daí isso aí, até a enfermeira que tava comigo na ambulância perguntou bem assim: tu já teve outro parto, outro filho? Eu disse sim, eu tenho uma menina de 4 anos. Dela, foi cesárea, foi parto normal? Eu disse, foi cesárea. Dela, tá, só pra saber então. Daí me deram remédio de pressão, né, pra baixar a pressão, antes de sair, né? E cheguei ali no hospital de Montenegro, mediram minha pressão, tava alta ainda também, né, enfim. E enfim, tive que tirar toda a roupa, calçado, botar num saco plástico lá e botei a camisola, né, enfim, do hospital. Aí, gente, a médica que tava no plantão, pelo amor de Deus, eu com a pressão alta, enorme a pressão, você sabe, horrível de alta. E a médica lá queria que eu ganhasse parto normal, sabe? Ela disse, não, dava, de repente vamos ver, daqui a pouco ela esqueci como é que é a palavra. De repente ela consegue ganhar de parto normal, porque a gravidez inteira, tipo, tá aqui, tipo, a pressão sempre normal, foi só agora, não sei o que, sabe? E daí ela disse assim, e de ter a cesárea antes não quer dizer, tu pode ter parto normal agora e coisa assim. E eu, tá, tudo bem. Só que assim, passava horas e horas, eu vou dizer assim, eu não sabia que eu doía mais. Se era as contrações, né, tipo assim, que nem, enfim, ou se era a cabeça, minha cabeça parecia que explodir. E tinha vezes assim que eu queria ir no banheiro, pedia, né, pra ajuda pro Fábio. Eu disse, eu quero ir no banheiro, enfim. Gente, eu tava lá no hospital, ainda tava saindo líquido. Nunca vi, olha, era muito líquido que tinha. E tinha vezes que eu tinha vontade de fazer força.
E daí o Fábio, não faz força, porque senão riscar o guri nascer no vaso e... Enfim, né? Aí tá, eu parava, mas a minha vontade era de fazer força, você sabe? E eu sentia, sem mentira, eu sentia, parecia que era eu sentia direitinho a cabeça dele, aqui nessa parte aqui de baixo, você sabe? Parecia que, tipo, eu tinha vontade de fazer força, sabe? E eu não sei se não ia daqui a pouco sair o guri mesmo. Porque tava sério, a minha vontade era de fazer bastante força, você sabe? E eu não sei te dizer, no caso, se eu evoluí, né, que chamo, né, enfim, se eu fiquei com uma... Porque eu tava com 2 de dilatação quando cheguei lá no hospital. Ah, eu não sei se, né, enfim, se tava com mais dilatação, enfim, não sei. Mas quando tocou o plantão, dei graças a Deus, porque tocou o plantão, eu pensei, não, daqui a pouco essa médica aí vai... E graças a Deus, eu me lembro que eu nunca me esqueço assim, que eu pedi pra Deus, Deus, se é pra mim ganhar esse seguro de parto normal, que eu ganhe logo, por favor, que eu não aguento mais sofrer. Ou então, se for pra me ganhar de cesárea, que me levem logo pra fazer a cesárea. Porque tá aqui sofrendo, eu não aguento mais, eu nunca me esqueço assim, sabe? Eu olhei assim pra cima, eu orei assim, sabe, meio que baixinho, sabe? Mas comecei, sabe? E não deu, acho que 5 minutos. Apareceu uma enfermeira lá. Disse bem assim, a médica que tocou o plantão, ela já passou por aqui. Da gente disse não. Ela não, que ela tava olhando, tu vai pra cesárea. Por causa que tu tá com a pressão muito alta, não tá baixando de jeito nenhum. E tu já teve uma outra cesárea antes também. E daí quando ela saiu, ela disse, ai, graças a Deus. Você sabe, sério, gente. Não tem ideia. E daí, aí tá, botaram a sonda, enfim, aquela coisa que é horrível, gente. Botar a sonda é a pior coisa que tem ideia. Dói pra caramba. E daí tá. Mas tem que botar, né? Porque, tipo, enfim. Tu tá anestesiado, tu não sente nada, né? Então pode se mijar, enfim, sei lá. Eu não sei exatamente o motivo, mas, né? Tem que botar. Se vai fazer cesárea, tem que botar sonda. Ai, ai. Daí tá. Me levaram, né? Eu tive que. Até uma diferença do. Da parte de cesárea, né? Lá do Hospital de Montenegro e de São Jerônimo, quando eu ganhei a Ashley. Eu me lembro que, tipo, eu tava na sala de pré-parto. E pra mim ir pra sala da cirurgia, né? Pra poder, no centro cirúrgico, né? Que chama. Pra fazer a cesárea, me levaram de cadeira de rodas. Não deixaram ir caminhando. E ali em Montenegro, claro, graças a Deus tinha uma enfermeira que era muito querida. Que ela me ajudou, sabe? Ela me segurou até pela... assim, sabe? Pela cintura, assim, pra... Porque sabia, né? Que eu já tava fraca, né? Tipo, tempo, assim... Mais de 12 horas sentindo dor, enfim. E dela me ajudou, sabe? Mas tinha que ir caminhando. Sabe, em nenhum momento, uma cadeira de rodas pra, entendeu? Tudo bem que era mais perto, mas enfim, né, gente? Ah, aí tá. Aí cheguei, tá, enfim. Aí fizeram anestesia, né, gente? Quando eu ganhei anestesia, aquela anestesia, assim, sabe? Tipo assim, parece assim que foi a melhor coisa, sabe? Ai, coisa mais boa, porque daí aquelas dores que eu tava com contração, sabe? Contração, teste de contração, enfim, parecia que não tinha pausa nenhuma, sabe? Quando eu ganhei aquela anestesia nas costas, Jesus amado, foi a melhor coisa. Porque daí, ai, coisa boa, não senti dor. Eu lembro, assim, sabe? E daí até as enfermeiras, né, quando me deitaram, me ajudaram a deitar ali na cama, na maca, elas perguntaram, tu tava com contração antes? Eu disse, sim. Tava. Daí ela disse, sim, dá pra ver, por causa que a barriga tá bem dura. Daí tá, né? Aí tá, me ajeitaram lá, me amarraram os braços, enfim. Botaram uma coisa que lá em São Jerônimo não tinha, mas talvez seja por causa da pressão também, fico pensando. Me botaram um monte de coisa assim, sabe, pra poder ouvir o coração. E lá não tinha isso, em São Jerônimo. Mas que não disse, talvez seja por causa da pressão que eu tava muito alta, né? E. Deixa eu ver. Aí tá. Aí tiraram, né? Enfim, quando nasceu o Oliver, né? Aí a médica pegou e perguntou assim, sabe? Tipo, o médico nas ecografias, enfim, suspeitou falou que poderia ter feito palatina, enfim. Eu disse, não, ele falou, tipo, que tinha suspeita. Daí ela falou pras outras, confirmou, não sei o que, isso, aquilo. Aí tá, de início assim, daí tá, mostraram o Oliver primeiro pro Fábio, depois pra mim. Eu vou dizer assim, que de início assim, eu me assustei, porque pra mim eu nunca tinha visto, ainda mais do jeito assim, dos dois lados, enfim, assim, que nem é o Oliver.
De início, assim, eu fiquei assustada, apavorada, enfim. Mas depois aí o médico disse, não se preocupe com isso aí, tem correção, coisa assim, sabe? E tá. Aí não deu 2 minutos, gente. O Fábio quis desmaiar. Por causa que começou um cheiro de queimado, sabe? Eu não sei o que é que tava queimando ali. Mas começou um cheiro de queimado. E só que eu tava presa ali, não tinha nem como, né, enfim. E daí eu tava até meio às 11, sabe? Mas eu tava me forçando pra, enfim, pra não desmaiar, tipo assim, sabe? E o Fábio, tipo, eu vou ter que sair, não sei o quê. E daí daqui a pouco, daí o Fábio tava quase chegando na porta, tipo, tava. Aí eu só ouvia, assim, sabe? As médicas, as enfermeiras, eles tudo diziam, senta ligeiro, senta ligeiro. Ai, gente, ele ficou um tempo ali, tipo, desmaiado. Desmaiado. Tipo, me deu vontade de rir ao mesmo tempo. Tipo, eu tava preocupada porque daí eu tava sozinha também. Sabe? Foi tudo. Ai, tá lá. Aí, só que sem mentira, levaram 1 hora depois que o Oliver nasceu pra eu poder ir pra sala de cirurgia. Sala de recuperação. Ele nasceu, era 10h15 da manhã. E eu fui pra sala de recuperação, era 11h20. 1 hora e 5 minutos depois. Sabe? Enquanto que da Ashley foi 15 minutos, 20. Não deu meia hora. E eu já tava na sala de recuperação. E ali eu não sei te dizer o que aconteceu, porque enfim. Porque, sabe, eu não sei se quis. Sei lá, não sei o que aconteceu. Eu fico me perguntando quem já fez a segunda cesárea, gente. Pode colocar aqui no comentário, normal isso. Tipo, demora mais. Assim, eles têm que cauterizar alguma coisa, enfim. O que é, sabe? Eu até tava desconfiada, só que, claro, não, eu acho que eles iam me falar, né, também, eu acho. Porque eu peguei o papel com o médico, né, que eu tava fazendo pré-natal, pra fazer a laqueadura na hora do parto, se fosse cesárea. Só que eu fui no assistente social que tinha que ir, ele me deu um outro papel, aí tá, peguei, ele disse assim que eu tinha que ir no cartório, uma coisa assim, pagar um valor lá, sabe, e depois voltar lá pra poder fazer uma outra entrevista com um psicólogo, uma coisa assim, sabe. E daí tá, só que eu tava sem dinheiro na época, né? Pensei, tipo, e o assistente social disse, né? A gente não sabe, porque quem decide é o médico que vai fazer o parto, tipo, que vai decidir na verdade. Porque geralmente é no mínimo 60 dias antes do parto pra poder fazer a laqueadura. E às vezes eu fico naquela coisa, será que fizeram laqueadura e não me falaram nada? Tipo assim, sabe? Claro, se fizeram, tipo assim, eu ia até agradecer, sabe? Mas eu não sei porque não me falaram nada. Tipo, não sei. Entregaram até umas folhas pro Fábio, mas eu nem sei onde anda. Tipo, eu não sei o que o Fábio fez, enfim. E que foi tudo pra ele, né? Porque eu tava bem. Tava mais era cuidando do Oliver. Porque ele saiu também do hospital com sonda, né? Eu tava toda preocupada com ele, enfim. E tentando me recuperar também, né? E as pernas tudo inchadas, tudo. Os pés tudo dentro da pressão alta, né, gente? E ele ficou 1 semana com a sonda, né? A gente botando leite pra ele, né? Da fórmula. E até um pouco, eu tava conseguindo até meio que tirar um pouco do meu pra dar pra ele, né? Pela sonda. Aí foi que, né, gente? Ele nasceu no domingo, né? De manhã. Na terça ganhou alta. Na terça de tarde. E na sexta de tarde a gente foi no especialista. Ah, não. Na quarta, se eu não me engano. Quarta-feira de manhã. É por aí. Quarta-feira de manhã, o Oliver tinha 4 dias. Quarta ou quinta? Quarta, acho. A gente foi pra Lajeado, que daí chamaram a gente, foi aquela questão que eu falei pra vocês, que daí no fim a gente só perdeu tempo. Mas enfim, Deus é que sabe de tudo. Enfim. Aí, depois na sexta de tarde a gente foi num especialista ali em Montenegro, né? Especialista disso daí. E ele disse, tira a sonda, porque senão ele nunca vai aprender a se alimentar de mamadeira, enfim, ele tem que aprender a sugar. Aí tirou, né, enfim. A primeira noite sem a sonda, eu vou dizer assim, que foi complicado, porque ele não tava, né, acostumado a sugar, né, então ele só chorava, enfim, mas foi. E na época daí a gente dava, sabe aquelas chuquinhas que chamam, que as pessoas antigas davam chazinho, coisa assim, que daí até o bico era mais compridinho, assim, era aquilo lá. Aí foi que daí chamaram a gente daí pra ir na terça-feira
lá em Porto Alegre, no Conceição. A gente foi, aí a gente passou por vários especialistas, né, enfim. E quando foi com a Fono e a Nutri, elas indicaram pra gente. Então eu vou pegar ali pra vocês, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Fui lá buscar pra vocês. De início, né, que eles falaram, né, enfim, tanto lá no hospital, né, que ganhei o Oliver, quanto esse doutor especialista, enfim, ele disse pra dar essas aqui, ó, que é mais antigo e, tipo, já, né, que eles davam de chazinho antigamente, né, enfim, e daí antigamente era até a cor do bico era assim, ó, tipo, era esse estilo assim, era assim, mas essa cor, enfim, esse material, entendeu? Daí, no que a gente foi lá em Porto Alegre, elas disseram que não, esse aqui, tipo, ele não tava conseguindo mamar direito, enfim, que tinha que ser um bico assim, ó. Entendeu? E daí até já fizeram o furo. Daí o Fábio disse, tipo, ainda a gente ia comprar na internet, né? Daí disseram, não, tipo, pode comprar, mas a gente vai dar pra vocês, não se preocupe. E que bom, porque o Fábio encomendou. Até agora não chegou, mas enfim. Graças a Deus que elas deram. Né? Enfim, graças a Deus. Que agora, daí, pelo menos, o Oliver tá mamando super bem, tá? E daí elas disseram que o furo tem que ser aqui, ó. Essa parte aqui pra cima, ó. E o furo aqui e não na ponta, sabe? Pra ele poder conseguir mamar, porque daí... Tipo, quando eu olhei, assim, sabe? Porque daí foi a Fono que deu a primeira mamadeira pra ele com esse bico aqui. Eu olhei, meu Deus, mas... né, não vai caber na boca do guri de tão grande isso aqui. Mas não é o que dá certo, porque daí vai até lá ao fundo e ele consegue engolir, sabe? Porque como não tem o céu da boca, não tem como fazer aquela sucção, entendeu? Daí acaba ele cansando mais e não se alimenta tanto. Né? Então, deixa eu ver. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Contar pra vocês? Eu acho que é isso, né, gente? Ele, graças a Deus, agora já engordou um pouquinho, já cresceu um pouquinho. E aos pouquinhos, né, ele vai se desenvolvendo e vai daqui a pouco já, se Deus quiser, vai, né, já logo já faz cirurgia, enfim, tudo isso vai passar, enfim. E enquanto isso eu vou curtindo ele também, né, tipo, né, filho? Claro que às vezes eu até meio que choro, sabe? Porque eu queria dar o peito pra ele e não posso, sabe? Às vezes ele meio que procura quando ele tá assim, mais pro meu lado, assim, né? E ele procura o meu peito, né, pra mamar. E eu não posso dar pra ele, porque senão ele só vai se cansar, enfim. Às vezes dá até vontade de chorar, gente, sério. Mas, né, enfim. Eu sei que eu não vou deixar de ser mãe dele por causa disso, né? Até por causa disso, que nem quem adota, tipo, não consegue dar o peito, né? Enfim. E nem por isso deixa de ser mãe, entendeu? Mas eu sei que é uma coisa, tipo, minha, assim, sabe? Enfim, que nem a Ashley eu consegui dar mamar no peito até os 10 meses. Claro que com 2 meses eu tive que dar a fórmula, porque ela não tava se desenvolvendo só com o leite do meu peito, né? Enfim, eu até que chorei na época, porque eu tava com medo dela largar o meu peito, enfim. E hoje eu fico pensando como, né? Como eu tava, assim, idiota, dá pra dizer assim, na época da Ashley, porque, né? Enfim, eu ainda tava conseguindo dar o peito pra ela. E pra ele eu não tô conseguindo, às vezes eu fico naquela coisa, sabe? Mas, que nem eu disse, né? Deus é que sabe de tudo e eu não deixo de ser mãe dele por causa disso, pelo contrário. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, né, gente? Então, é isso. O vídeo já ficou bem longo, né? Quase 30 minutos. E agora já essa semana, agora dia 21 já faz um mêsinho. Passou rápido. Eu lembro que, tipo, os primeiros dias, assim, né, aquela... Não, normal, né, de todo bebê, todo... Enfim, eu com a cesárea, e a gente correndo atrás de tudo, que era coisa que a gente, né, não sabia na época ainda. E daí com a pressão alta, né, tava com as pernas, pés super inchado, que não conseguia nem caminhar direito, sabe, tudo, enfim... Tudo acabou, tipo, tinha coisas que eu já sabia, né, por causa da Ashley, mas... Que nem a parte da sonda e tudo, um monte de questão assim, né? Pra mim foi novidade porque, né? Não tinha passado por isso ainda. Mas, como eu disse, Deus é que sabe de tudo. E tudo passa, né? Tudo,
né? Enfim, tudo é fase, enfim. E é isso, gente. Tem um gurizinho aqui querendo acordar. Se espreguiçando. Então é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. Tchau.